Olá, boa tarde, boa terça-feira, no ar Boletim Primavera. A Prefeitura de Criciúma iniciou os trabalhos para pavimentar 3 vias do bairro Cristo Redentor. Em parceria com o governo do estado de Santa Catarina, serão pavimentados mais de 1.500 metros nas ruas Beija-Flor, Maria Salete Firmino de Oliveira e Sempre Verde. A empresa Ramos Terraplanagem é a responsável pelas obras. Os trabalhos devem ser finalizados até dezembro de 2017. A Polícia Federal realizou a Operação All-In em 6 estados do Brasil. Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, 4 pessoas foram conduzidas para prestar esclarecimentos. Para se ter uma ideia da dimensão dos negócios ilícitos, a organização criminosa possuía 6 aviões que foram apreendidos pela polícia. A Operação All-In, que faz referência à jogada de pôquer, ocorreu em 6 estados: Goiás, Mato Grosso, São Paulo, Minas Gerais, Paraná e aqui em Mato Grosso do Sul. Em Campo Grande, 4 pessoas foram conduzidas para prestar esclarecimentos, entre elas o dono deste despachante, de onde foram apreendidos documentos que apontam que o local era usado pelo grupo para transferir veículos para nomes de laranjas. Na capital sul-mato-grossense, também foram presas 5 pessoas. Entre elas, nesta casa, na periferia da cidade, foi detido Gerson Palermo, de 59 anos. O homem, que responde a mais de 15 processos por tráfico, é apontado como um dos fundadores da facção criminosa PCC, mas, de acordo com a Polícia Federal, com relação a esta operação, não foi constatado nenhum contrato entre ele e a facção criminosa. Palermo é justamente o principal alvo da operação da Polícia Federal. Ele já foi preso por tráfico de drogas em 1991 em Campinas, com 500 quilos de cocaína e 200 tonéis para o preparo do entorpecente. Ele seria o cabeça dessa quadrilha desarticulada naquela ocasião. Depois disso, ficou 7 anos preso e cumpria, posteriormente, prisão domiciliar aqui em Campo Grande, quando, em 2000, foi preso simplesmente por sequestrar um Boeing 737 da VASP com 61 passageiros e também 6 tripulantes. Palermo estava com mais 7 comparsas armados. Eles desceram em uma cidade do interior do Paraná, Porecatu, e roubaram 5 milhões de reais que estavam no compartimento de carga. Gerson conseguiu a liberdade novamente e foi preso em 2007 com 1,5 toneladas de maconha. Ele cumpriu pena e agora estava nas ruas e continuou a traficar. A esposa dele também foi conduzida à superintendência da Polícia Federal. Era uma organização criminosa bem estruturada, com um comando, com responsáveis pelo apoio logístico, com responsáveis pela captação de documentação e laranjas, com pessoas, alguns laranjas conscientes, com responsáveis pela formalização do processo de lavagem, com responsáveis pelo transporte. Aqui no estado também foi conduzido um agricultor de Dourados. A justiça sequestrou este aeródromo em Corumbá, no norte de Mato Grosso do Sul. O dono é considerado foragido. A PF apreendeu aeronaves no local. Também foram apreendidos aviões em Londrina, no Paraná. No total, foram sequestradas 6 aeronaves, 35 veículos e 5 imóveis. O rombo nos bolsos dos líderes da quadrilha é milionário. Tudo isso a gente conta como valor de apreensão retirado da organização criminosa. Também foram bloqueadas 68 contas bancárias, ainda não sabemos os valores que estão nessa conta bancária. E entendemos que o patrimônio que a gente conseguiu apreender da organização criminosa hoje foi 7,5 milhões. Durante 1 ano de investigação, a PF apreendeu 800 quilos de cocaína e prendeu 3 pessoas em flagrante, entre elas o genro de Gerson. De acordo com o delegado, Gerson Palermo e o grupo lavavam dinheiro usando documentos de laranjas e ainda falsificando procurações. Os criminosos se aproveitavam até de pessoas em situação precária de vida. Nós identificamos ao longo da investigação um caso bem específico, que eles foram até a Cracolândia, em São Paulo, e obtiveram documentos de 3 usuários. A partir desses documentos dos usuários, eles repassavam para aquele membro da organização responsável pela falsificação de documentos, e a partir dali surgiam procurações, abertura de contas, para movimentar os valores auferidos pelo tráfico. O Ministério dos Direitos Humanos pede apoio do Judiciário para que todas as mulheres presas, gestantes ou com filhos de até 12 anos possam cumprir prisão domiciliar.
O pedido se baseia numa decisão do Superior Tribunal de Justiça que concedeu o benefício a Adriana Anselmo, mulher do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. A medida valeria para as mulheres aprisionadas que sejam gestantes ou com filhos de até 12 anos. Na última terça-feira, a ministra dos Direitos Humanos encaminhou um ofício à presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, pedindo que o assunto seja resolvido no menor espaço de tempo possível. O pedido da ministra foi embasado em uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que concedeu prisão domiciliar à ex-primeira-dama do estado do Rio de Janeiro, Adriana Anselmo. Nesse caso, a Justiça aceitou a alegação da defesa de que os filhos dela com o ex-governador Sérgio Cabral não poderiam ficar privados do convívio dos pais, já que o ex-governador também está preso. Luiz Linda defende que todo caso semelhante receba o mesmo tratamento da Justiça, independente da cor, raça e condição social das mulheres. Para isso, a ministra quer ajuda de entidades como defensorias públicas. Eu acredito que nessa situação que nós colocamos, a situação econômica, financeira dessas mulheres, será nós recorrermos às defensorias públicas. Porque na grande maioria elas não têm dinheiro para pagar os seus advogados. Um levantamento do Ministério da Justiça e Segurança Pública mostra que a maioria das mulheres presas é negra. Metade delas tem entre 18 e 29 anos. E cerca de 30% ainda não possuem condenação. A minha intenção, a priori, é exatamente chamar a população brasileira como um todo, todos os segmentos, para que nós reflitamos sobre essa temática, façamos uma discussão ampla e depois cumpramos a lei como deve ser feita. Agora eu quero também que nós criemos meios para que nós levemos também esta possibilidade para as mulheres pretas, pobres da periferia, porque a lei é igual para todos. E o Boletim Primavera fica por aqui. Mais notícias daqui a pouco às 7 da noite no Informe Região.